Ergam as velas por Jack, o imortal, que zombou do tempo e do tribunal. Com o mar nos olhos, voltou a lutar, pois viu o fim do mundo e quis recomeçar. Num mundo onde apenas a violência, a traição e a lei do mais forte existiam, sobreviver era quase impossível para aqueles que não tinham poder. Era um mundo cruel, onde esperança era algo raro. No meio de uma floresta densa e viva, onde árvores gigantes se erguiam em direção ao céu e a luz do sol atravessava as folhas formando feixes dourados, um jovem estava caído no chão. A grama macia se movia levemente com o vento, e o som distante de pássaros ecoava entre os galhos. Seu corpo estava imóvel. Ele usava uma armadura escura marcada por riscos e sinais de batalha, como se tivesse visto muitas guerras. Em sua mão direita, ainda firme mesmo inconsciente, estava uma katana de lâmina longa e levemente curva. De repente, seus dedos se moveram. Seus olhos se abriram bruscamente. O jovem se levantou rapidamente, respirando pesado, olhando ao redor com confusão e alerta. Seu coração batia forte no peito enquanto seus olhos analisavam cada detalhe da floresta. Árvores enormes, ar puro, o cheiro da terra úmida. Onde eu estou? Ele se virou lentamente, tentando reconhecer o lugar, mas tudo era completamente estranho. Não havia estradas, casas ou qualquer sinal de civilização. Então ele olhou para baixo. Seu olhar caiu sobre o próprio corpo. A armadura que vestia parecia familiar e estranhamente familiar. Era pesada, resistente, feita de metal escuro com detalhes que lembravam algo que ele já tinha visto antes. Ele passou a mão pelo peitoral da armadura, sentindo as placas frias de metal. Eu conheço isso. Confuso, ele começou a mexer nos bolsos e compartimentos da armadura, tentando encontrar qualquer pista sobre o que estava acontecendo. Foi então que seus dedos tocaram algo. Um pedaço de papel dobrado. Ele puxou lentamente. Uma carta. O jovem franziu a testa e abriu o papel com cuidado. Seus olhos começaram a ler as palavras escritas nele. Olá, garoto. Eu imagino que você esteja muito confuso agora, então deixe-me explicar. Você não pertence a este mundo. Na verdade, você morreu. Seu corpo original foi consumido por uma doença. Seu tempo naquele mundo chegou ao fim. Mas, mesmo diante da morte, seu coração não aceitou aquele destino. Você não queria morrer fraco, você queria ser mais forte, você queria ter o poder de salvar vidas. Esse desejo chegou até mim. Então eu decidi lhe dar uma segunda chance. Eu enviei você para um mundo diferente, um mundo brutal e cruel, o mundo do manga Berserk. Para aumentar suas chances de sobrevivência, eu deixei alguns equipamentos especiais com você. Eles vêm de um outro mundo do jogo Dark Souls 3. Parte do equipamento está com você agora. O resto eu espalhei pelo mundo. Se quiser se tornar mais forte, terá que encontrá-los. Boa sorte, e tente não morrer tão cedo. Cuide-se, meu filho. Assinado Deus. O jovem ficou em silêncio. O vento passou entre as árvores, fazendo as folhas sussurrarem. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava a carta. Berserk. Seus olhos se arregalaram. Ele conhecia aquele mundo. Um mundo cheio de demônios, guerra, sofrimento e monstros que caçavam humanos como presas. Ele lentamente apertou o cabo da katana. Seu olhar mudou. O medo ainda estava ali, mas agora havia algo mais. Determinação. Então se eu ganhei uma segunda vida. Ele levantou a espada e olhou para a lâmina refletindo a luz do sol. Eu vou ficar forte o suficiente para sobreviver neste inferno. Ele caminha pela floresta com passos cautelosos, sentindo o cheiro úmido da terra e o som suave das folhas sendo esmagadas sob suas botas. A luz do sol atravessa as copas das árvores em feixes dourados, iluminando partes do caminho enquanto outras permanecem mergulhadas em sombras. De repente, um barulho de arbustos à sua direita. Ele para imediatamente. Seu corpo fica rígido. Instintivamente ele dá um passo para trás, o coração começando a bater mais rápido dentro do peito. Seus olhos se ficham na direção do som, tentando identificar qualquer movimento entre as folhas. Sem hesitar, eleva a mão até a bainha presa na cintura. Xing, a katana desliza para fora, refletindo a luz do sol. Ele assume uma postura de combate, segurando firme o cabo da espada,
pronto para reagir a qualquer coisa que saia dali. Os arbustos se mexem novamente. Por um segundo, o silêncio domina a floresta. Então, um pequeno coelho branco salta para fora. O animal para alguns metros à frente dele, com as orelhas erguidas e os olhos inocentes observando o estranho guerreiro de armadura. O protagonista pisca, surpreso. A tensão em seu corpo desaparece. Ele solta um suspiro longo de alívio e abaixa levemente a espada. Sério, ele quase ri de si mesmo. Mas antes que pudesse relaxar completamente, um rugido brutal ecoa pela floresta. O som é tão alto e profundo que parece fazer o ar vibrar. Os olhos do protagonista se arregalam. Ele se vira rapidamente. Atrás dele surge uma enorme massa marrom saindo entre as árvores. Um urso pardo gigantesco. O animal se ergue parcialmente, mostrando seu tamanho monstruoso. Sua respiração pesada solta vapor no ar frio enquanto sua boca se abre, revelando presas grossas e saliva escorrendo. Sem aviso, o urso avança. O protagonista mal tem tempo de pensar. Instinto puro. Ele salta para trás no último segundo, desviando da mordida que passa raspando pelo seu peito. O chão treme quando o urso cai novamente sobre as quatro patas. Ele segura a katana com mais firmeza agora. Seus braços tremem levemente. O medo começa a crescer dentro dele. Em sua vida passada ele já enfrentou muitas dificuldades, mas nunca lutou contra uma criatura desse tamanho. O urso não lhe dá tempo para pensar. Com um rugido furioso, ele levanta uma das patas enormes. A pata desce como um martelo. O protagonista tenta se mover, mas não é rápido o suficiente. O golpe o acerta em cheio. Seu corpo é arremessado para trás como um boneco, batendo violentamente contra o tronco de uma árvore. A madeira estala com o impacto. Ele cai de joelhos no chão. Uma dor percorre seu corpo, mas não é tão intensa quanto deveria ser. A armadura absorveu grande parte do impacto. Mesmo assim, seu peito arde. Ele aperta os dentes e força seu corpo a se levantar. À sua frente, o urso já está avançando novamente. Cada passo da criatura faz o chão vibrar. O protagonista sente o medo apertar seu coração, mas não a fuga. O urso abre a boca e ataca. Uma mordida brutal vem direto em sua direção. No último segundo ele levanta a katana. A mandíbula do urso se fecha sobre a lâmina da espada. As presas pressionam o aço com força. Agora os dois estão presos em uma luta de força bruta. O protagonista segura o cabo da espada com as duas mãos, tentando impedir que o urso avance mais. Seus braços tremem. Os músculos queimam. O peso da criatura é absurdo. O hálito quente e selvagem do urso bate em seu rosto enquanto a fera rosna furiosamente, tentando esmagá-lo. Homem contra animal. Força contra instinto. E naquele momento, o protagonista percebe uma coisa assustadora. Se ele cometer um único erro, vai morrer ali mesmo. Ele continuava empurrando o urso para trás com todas as suas forças, mas a diferença de tamanho era brutal. O peso do animal era esmagador, e cada segundo que passava o aproximava mais da morte. De repente, algo estranho surgiu diante dos seus olhos. Uma tela azulada apareceu no ar, como se fosse parte de um sistema invisível. Você gostaria de desbloquear a habilidade de espadachim mestre nível 1? O protagonista franziu a testa, confuso. O que? Mas ele não teve tempo para pensar. O urso avançava novamente, suas presas enormes quase alcançando seu rosto. Sem outra escolha, o garoto gritou com toda a força. Sim, eu gostaria. No mesmo instante, a tela desapareceu. Uma dor aguda atravessou sua cabeça. Imagens, movimentos e técnicas começaram a invadir sua mente como uma avalanche. Posturas perfeitas, cortes precisos, formas de ataque e defesa, um conhecimento completo sobre o uso da espada. Era como se ele tivesse treinado por anos. Seus olhos se arregalaram. O que está acontecendo comigo? O urso rugiu furioso e avançou mais uma vez, mas agora tudo parecia diferente. O tempo parecia mais lento. O protagonista empurrou o corpo do urso para trás. Em um único movimento instintivo, puxou a katana que ainda estava presa na boca da criatura. A lâmina brilhou no ar. Um único golpe. Rápido, limpo, perfeito. A espada atravessou a cabeça do urso em um corte preciso. Por um breve segundo tudo ficou em silêncio. Então o enorme corpo da criatura caiu pesadamente no chão. A cabeça parcialmente cortada rolou pela grama, enquanto o sangue começava a se espalhar pelo solo da floresta. O garoto ficou parado, imóvel. Seus olhos tremiam.
A katana escorregou de sua mão e caiu no chão. Ele olhava fixamente para o corpo do animal, para o sangue e para o que havia feito. Seu estômago revirou. Ele respirou fundo várias vezes, tentando controlar a náusea. Depois de alguns minutos, finalmente conseguiu se acalmar. Com mãos ainda trêmulas, ele pegou a katana e a guardou lentamente na bainha. Eu realmente fiz isso. Ele começou a caminhar pela floresta. Mas então, um barulho veio dos arbustos ao redor. Depois outro e outro. Os arbustos começaram a se mover por todos os lados. De dentro da vegetação, várias figuras gigantes começaram a surgir. Um grupo inteiro de ursos enormes saiu da floresta, cercando o protagonista. Seus olhos estavam fixos nele, cheios de fúria, cheios de ódio. Eles olharam para o corpo do urso morto no chão, e depois voltaram seus olhares para o garoto. Era como se todos compartilhassem o mesmo pensamento. Vingança. O protagonista lentamente puxou sua katana novamente. Seu corpo se moveu sozinho. Seus pés se posicionaram firmemente no chão. Sua postura mudou. Era a postura perfeita de um espadachim. Uma posição que ele nunca havia treinado, mas que agora parecia natural. Como se tivesse feito aquilo durante toda a sua vida. Ele respirou fundo. Seus olhos ficaram frios. Então vocês querem lutar? A lâmina da katana brilhou sob a luz que atravessava as árvores. Os ursos começaram a avançar lentamente, cercando o protagonista por todos os lados. O som de seus passos pesados fazia o chão da floresta tremer levemente. De repente, os outros ursos se afastaram. Um urso gigantesco surgiu entre eles. Seu corpo era coberto por cicatrizes profundas. Uma delas atravessava seu olho esquerdo, e outra rasgava todo o peito como se tivesse sobrevivido a inúmeras batalhas. O protagonista arregala os olhos ao ver o tamanho da criatura. Acima da cabeça do monstro, uma barra de vida vermelha surge no ar, como em um jogo, e acima dela, um nome aparece lentamente. Rei dos ursos da selva. O urso solta um rugido brutal que ecoa por toda a floresta. Sem aviso, ele avança. Suas presas gigantes tentam esmagar o protagonista em uma mordida violenta, mas o jovem lhes rápido. Ele gira o corpo para o lado esquivando por centímetros, e sua katana corta o ar em um movimento preciso. A lâmina rasga a barriga do urso. O protagonista rapidamente se afasta, ficando atrás do monstro, esperando algum sinal de dano. Mas então, a pata gigantesca do urso atinge seu corpo como um martelo. O golpe acerta suas costelas. O impacto é brutal. O protagonista é lançado vários metros para trás, rolando pelo chão da floresta até parar entre as folhas e terra. Por um momento tudo fica em silêncio. Ele tenta respirar. A dor nas costelas queima como fogo. Mesmo assim, ele força o corpo a se levantar. À sua frente, o rei dos ursos avança novamente, furioso, com sangue escorrendo da barriga. O monstro levanta sua pata gigantesca e a desce como um martelo de guerra. Mas dessa vez, o protagonista ride. Ele ergue sua mão esquerda, protegida pelos cestos de ferro. O impacto ecoa pela floresta. O chão racha sob seus pés enquanto ele segura a pata do monstro com pura força e técnica. Os músculos de seu braço tremem, mas ele resiste. Com um grito, ele empurra a pata do urso para o lado. O monstro perde o equilíbrio por um segundo. Sua guarda fica aberta. Esse foi o erro. Os olhos do protagonista brilham. Em um movimento rápido, sua katana perfura profundamente o braço do urso. O sangue jorra. Ele puxa a lâmina de volta e gira o corpo com toda a sua força. O golpe seguinte corta completamente o braço do rei dos ursos. O membro gigantesco cai no chão com um estrondo. O urso solta um rugido de dor que faz os pássaros fugirem das árvores. Mesmo ferido, o monstro ainda tenta atacar, mas o protagonista já está se movendo. Ele abaixa rapidamente, e em um único movimento preciso, a katana atravessa o pescoço do urso. A lâmina sai pelo outro lado. O rugido do monstro morre lentamente. O protagonista gira a espada e a retira. O corpo gigantesco do rei dos ursos cai no chão com um estrondo pesado. A terra treme. Silêncio toma conta da floresta. O protagonista olha ao redor. Os outros ursos fugiram. Seu rei estava morto. Ele solta um longo suspiro e limpa o sangue da lâmina antes de guardá-la na bainha. Então ele se lembra. O sistema. Ele fala em voz baixa. Revelar sistema. Uma tela negra aparece diante de seus olhos, flutuando no ar. Nela aparecem várias informações. Nome Tatsuya. Armas. Lâmina do caos. Cestos. Armadura. Armadura da legião.
Anéis. Anel da Serpente Prateada. Níveis de habilidade. Vigor 20. Conhecimento 10. Furtividade 15. Força 16. Destreza 25. Inteligência 11. Fé 9. Sorte 7. Tatsu observa os números por alguns segundos. Então cruza os braços e dá um pequeno sorriso. Até que meus níveis, e não são ruins para um iniciante. A floresta volta a ficar silenciosa. Ele volta a caminhar pela floresta densa, desviando de galhos e raízes que saíam do chão como armadilhas naturais. O silêncio entre as árvores era pesado, quebrado apenas pelo som dos seus passos sobre as folhas secas. Depois de algum tempo caminhando, finalmente ele vê a luz do sol atravessando as árvores à frente. Ele acelera o passo. Quando atravessa a última fileira de árvores, finalmente sai da floresta. Ele para por um momento e respira fundo, sentindo o vento bater no rosto. Finalmente murmura, aliviado. Atrás dele, a floresta parecia um verdadeiro labirinto verde, como se tivesse sido feita para prender qualquer um que entrasse nela. Ele volta a caminhar pelo campo aberto, mas alguns segundos depois, um som corta o silêncio. Clambe, metal contra metal. Então outro som surge logo em seguida. Gritos, ordens sendo dadas, cavalos relinchando. Ele franze a testa e olha na direção do barulho. Quando sobe uma pequena colina, seus olhos se arregalam. À sua frente havia uma batalha. Cavaleiros vestindo armaduras lutavam entre si. Espadas se chocavam. Escudos quebravam e soldados caíam no chão enquanto a luta se espalhava pelo campo. Mas no meio daquele caos, duas figuras chamam sua atenção. Dois jovens estavam lutando um contra o outro. Um deles usava um capacete de cavaleiro e segurava uma espada enorme, muito maior do que a de um guerreiro comum. Cada golpe que ele dava parecia capaz de partir um homem ao meio. O outro era diferente. Um jovem de cabelos brancos, com uma aparência quase elegante demais para um campo de batalha. Ele segurava uma espada comum, mas seus movimentos eram rápidos, precisos e quase perfeitos. Ele desviava dos ataques pesados com facilidade, como se estivesse dançando no meio da luta. E aos poucos, ele estava ganhando. O protagonista observa aquilo em silêncio. Então seus olhos se arregalam. Ele reconhece aqueles dois. O coração dele bate mais forte. Não pode ser. Ele dá um passo à frente, incrédulo. Guts, Griffith, os dois jovens que um dia mudariam o destino daquele mundo. O protagonista aperta o punho. Uma mistura estranha de emoções surge dentro dele. Felicidade, porque ele finalmente encontrou aqueles que conhecia, mas também raiva, porque ele sabia exatamente qual seria o destino deles. Ele conhecia o futuro, sabia das batalhas, sabia das traições, sabia da tragédia que estava destinada a acontecer, mas então ele respira fundo e seus olhos ficam determinados. Mas agora tudo vai ser diferente. Ele olha novamente para a luta entre os dois. Por que desta vez? Ele fecha a mão com força. Eu estou aqui.